Pedro vai trazer mais apurações aqui, porque, enquanto isso, o senador Flávio Bolsonaro tem assumido as negociações de palanques no PL pelos estados, né? Você mencionou essas anotações que teriam sido feitas por Flávio Bolsonaro, também nós da CNN noticiamos isso aqui, Pedro, mas queria que você nos contasse desses palanques estaduais que são fundamentais para qualquer campanha presidencial. Pois é, o Flávio Bolsonaro vestiu o figurino de liderança, tem articulado os palanques regionais, tem articulado a estratégia nacional e, ao mesmo tempo, vem se projetando com agendas além daquelas tradicionais do campo da ultradireita, defendendo agora, por exemplo, o fim da reeleição. Ele apresentou até uma PEC. Por enquanto tem poucas assinaturas, apenas 14. Baixa adesão, mas ele acredita que vai conseguir aumentar esse número. E essas articulações do Flávio Bolsonaro, claro, passam pelo aval do pai na papudinha, mas ele ganhou uma certa autonomia e tem feito essas conversas diretamente com as partes envolvidas e tendo, inclusive, mais poder de fogo nas negociações do que o próprio presidente do partido, Valdemar Costa Neto. Isso porque o ideal para o Flávio é que os palanques regionais sejam montados com um olhar nacional para fortalecer a sua candidatura à presidência da República. Lá atrás, quando o nome do Flávio foi lançado e ainda pairavam muitas dúvidas se era para valer essa candidatura, o PL atuava numa lógica mais regional, pensando nas eleições para Senado e para governador, e não numa estratégia mais nacional. Então, era natural que se sacrificasse um candidato num estado para apoiar um candidato de uma outra legenda em nome de conseguir eleger uma bancada maior de deputados federais. Agora que o Flávio se consolida nas pesquisas de intenção de voto, inclusive na mais recente divulgada ontem, em situação de empate com o presidente Lula no segundo turno, ele está conseguindo mudar um pouco essa lógica e ir montando os palanques pensando na sua disputa presidencial e em candidatos que estarão verdadeiramente engajados na sua candidatura a presidente da República. Passou pelo Flávio, por exemplo, a decisão de lançar Douglas Ruas, candidato a governador no Rio de Janeiro, e não Nicola Missioni, que é o secretário da Casa Civil e era o nome preferido do governador Cláudio Castro. Isso porque, na leitura de Flávio Bolsonaro, o Douglas Ruas tem mais densidade eleitoral, tem muita força política na Baixada Fluminense e pode ser eleito presidente da Alerj no mandato tampão e, na sequência, então, ser candidato a governador estando no governo com a caneta na mão. Com a máquina fica tudo mais fácil. Aqui em São Paulo também o Flávio Bolsonaro vai atuar um pouco nessa lógica, o que é mais interessante para a campanha nacional. E talvez ele tenha que desagradar alguns setores do partido, talvez ele tenha que desagradar o próprio irmão Eduardo Bolsonaro. Ele tem, claro, jogado em linha com o irmão tem cobrado de aliados mais participação efetiva na pré-campanha e por enquanto é pré-campanha, mas isso não significa que os interesses de Eduardo serão contemplados aqui no estado de São Paulo. Isso vale também para o Paraná e aquela lista que foi fotografada pelos jornalistas depois daquela entrevista coletiva que aconteceu em Brasília, mostra isso, mostra a preocupação do Flávio estado por estado, aceitando as pressões em alguns lugares onde não tem como seguir por outro caminho, mas tentando contornar onde é possível, pensando sempre no melhor caminho para ele. Minas Gerais é outro exemplo. Qual candidatura é mais competitiva, qual vai dar mais espaço para o Flávio e como tratar dos interesses de Nicolas Ferreira no estado que é decisivo. Quem vence em Minas Gerais vence a eleição no Brasil. E é um colégio eleitoral fundamental, onde a direita precisa ter força política. Lembrando que em 2014, Aécio Neves só perdeu a eleição para a presidência da República porque no seu próprio estado, Minas Gerais, perdeu para Dilma Rousseff. O mesmo aconteceu com Lula na eleição de 2022. Venceu em Minas Gerais. Então, é uma tradição da política brasileira vencer no estado.